Glória a Deus, meus irmãos, bendito seja o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder falar do amor de Deus, né? O amor que nos alcançou, o amor que nos alcança e o amor que continuará nos alcançando, né? Independente daquilo que façamos. Claro que a ordem natural das coisas é que o homem adore a Deus sempre. Foi para isso que ele foi criado, né? Foi para isso que o homem foi criado. Mas independente, né, da adoração do homem voltada para Deus, ele está sempre desejoso que isso seja o objetivo primeiro da vida de todo indivíduo criado por ele, né? Todo indivíduo merece dar glória a Deus e honrar o Senhor, tá certo? A suma de tudo isso é que todo homem deve temer a Deus. Não é isso que diz lá no livro de Eclesiastes, né? No capítulo de número 12, versículo de número 13. Daqui a pouco eu vou confirmar esse versículo, porque verdadeiramente é isso que acontece. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e eu quero orar com você. Veja, nós estamos começando essa live a partir das 11h05, porque eu estava lá na igreja, né? Fazendo lá um serviço que o pastor mandou. E aqui o pastor é o nosso pastor, né? E ele é quem determina as coordenadas, né? Então ele disse: agora você vá para casa para fazer a live, né? E estou eu aqui, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor que tem nos abençoado e nos ajudado. Vamos orar juntos? Pai, nós glorificamos o teu nome, te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, ó Deus, e que a tua palavra possa falar de uma forma simples ao nosso coração, mas, ó Deus, entretanto, todavia, meu Pai, poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Visite esses que estão do outro lado dessa tela, meu Pai, acompanhando no seu Facebook, ó Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, de tudo que se tem dito, a suma é... Vou lhe recitar agora esse versículo que eu lhe disse lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, tá certo? Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13, né? Eu vou aqui recitar em nome de Jesus esse texto, porque é bom que a gente não deixe que a nossa memória finita traia a gente. Olha, aí a palavra diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é... porque a gente ouve muitas coisas, né? A gente muitas vezes estamos atentos àquilo que é dito, e isso é bom, estar atento a tudo aquilo que é dito para a gente tirar lições preciosas para a nossa vida, aceitar aquilo que nos faz crescer, que edifica as nossas vidas, mas rejeitar aquilo que não é bom para a gente. Então é bom a gente estar atento, né? Até a própria palavra do Senhor diz que precisamos ser mais ouvintes do que propriamente falantes, né? E o texto vai dizer assim: de tudo que se tem ouvido, e tudo, a suma é: teme a Deus e os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Isso não é dever apenas só da classe evangélica ou católica, não, ou de quem professa ser temente a Deus. É dever de todo homem, irmão. A suma é essa. O dever de todo homem é temer a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. É o temor a Deus que é o princípio da sabedoria. Então, que esse temor que devemos a Deus, que todo homem deve a Deus, deve permear o nosso coração sempre. Sempre. O temor de Deus deve permear o nosso coração sempre. E isso, meu irmão, tem peso de glória nas nossas vidas. Tem peso de bênção de Deus. Eu gostaria de pedir para você que está me acompanhando aí, que você deixe o seu joia, tá bom? Seu oi, o seu amém, para que eu possa visualizar aqui o seu comentário em nome de Jesus. E se possível for, compartilhe a live para que outras vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Nós vamos cantar aqui um cântico espiritual ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de nós, do nosso louvor, da nossa adoração. Então cantemos a Ele, porque tudo foi feito pelo seu poder, por meio dele. Sem Ele nada poderia ter sido criado. Lourdes Costa, Deus abençoe minha irmã Lourdes, em nome de Jesus, minha querida irmã Lourdes Costa. Vamos cantar assim, ó.
sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar Deus. Sopra Espírito e traz a vida, Senhor, e trazendo vida. Junta os pedaços do meu ser, Senhor, junta os pedaços. Já ouço o ruído do teu agir e faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, eita, quando o vento soprar, Deus faz com que tudo volte ao seu devido lugar, tá certo, meu irmão? Eu tenho uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Diaconisa Anaílde Alves conosco aqui, né? Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você nesse momento, né? Nesse momento eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você, meu irmão, e você vai comprovar aí a veracidade das escrituras, da palavra de Deus, que é infalível. Se tem uma coisa infalível e que nós podemos confiar e nos estribar nela, é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é infalível, ela é insubstituível, tá certo? Ela é indelével, indestrutível, tá certo? A verdade de Deus, porque Deus é maravilhoso e a sua verdade é pavê e escudo. Vamos lá. O livro é o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6, e nós iremos aqui ler uma palavra de Deus para as nossas vidas. Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, se você abriu a sua Bíblia em Hebreus 6, 10. O texto diz assim, a partir do 9, né? Vamos lá. Quanto a vós, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido da vossa obra e do trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes ou negligentes. Nessa palavra indolente significa negligente, despreocupado, desapercebidos, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Vejam só, num tempo onde as pessoas estão se desconectando de Deus e da sua palavra, como
sustentabilidade primeira da sua vida, nesse tempo que nós vivemos, é nesse tempo mesmo, tempo onde a apostasia, o que é a apostasia? É a negação consciente de Deus, né? A pessoa sabe que ela é feitura de Deus, que é um Deus todo-poderoso, soberano, que merece toda honra e toda glória, mas mesmo assim ela decide conscientemente viver da forma dela e não da forma que a palavra de Deus ensina. Jesus diz que os mandamentos dele, a palavra diz que os mandamentos não são pesados. Por que é que os mandamentos não são pesados? Porque os mandamentos ele edifica, ele constrói, né? Ele constrói a nossa vida espiritual a cada dia. Mas, infelizmente, muitos não têm essa verdade como pavê e escudo para a sua vida, como sustentáculo, como base, como primazia, como verdade primária. Aí vão secundarizando a necessidade de busca de Deus. Deus ocupa hoje, irmãos, no lugar de muitas vidas, o lugar secundário. Deus não está ocupando o lugar de primazia na vida de muitos, infelizmente. Infelizmente, eu digo infelizmente porque quando a pessoa não tem o cuidado de buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, como diz o próprio Jesus em Mateus capítulo de número 6, verso 23, né, 33, ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão-lhe acrescentadas. As demais coisas serão-lhe acrescentadas. Porque muitos, infelizmente, não têm o cuidado de colocar Deus no lugar que ele deveria ocupar, que é o lugar de primazia. Aí vão secundarizando Deus e a necessidade de ser cuidado, abençoado, zelado pelo próprio Deus. O texto que nós lemos, o autor aos Hebreus, ele vai chamar a atenção dos irmãos, né? Ele vai conclamar acerca dessa necessidade. Porque o que estava acontecendo aqui era que muitos hebreus estavam deixando as práticas cristãs, né? As práticas do Evangelho, a prática da boa nova de salvação, e voltando para as práticas judaizantes. Porque o disse-me-disse, né, as falácias, muitas vezes tira a pessoa do centro da vontade de Deus. Cuidado, meu irmão, porque muitas vezes, né, as vozes estranhas, as vozes que não são as vozes, a voz de Deus, ela tira a pessoa do centro da vontade de Deus. E o que estava acontecendo aqui era isso, né? As pessoas estavam sendo confundidas pelo disse-me-disse. Por isso é preciso estarmos atentos à voz de Deus, para que a gente não a confunda com aquilo que vai ser prejudicial, nocivo à nossa fé. Então o autor vai dizer: olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, parem com isso. Aí o autor vai dizer aqui: olha, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos desse jeito. Ou seja, o apóstolo Paulo estava fortalecendo aqueles irmãos com essa palavra, dizendo: quanto a vocês que colocam Deus como primazia em primeiro lugar na vossa vida e que andam conforme o ensino do Evangelho, estamos persuadidos. O que é persuadido? Convencido de que das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Era isso que o apóstolo Paulo estava tratando, ensinando aqueles irmãos, os remanescentes fiéis, aqueles que não arredam o pé, aquele que continua servindo a Deus com alegria. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu sei que no coração de vocês estão as coisas melhores e que pertencem à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ele diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. O apóstolo Paulo estava fortalecendo aqueles irmãos que estavam na igreja ainda, que estavam perseverando a continuar a caminhar e não desistir.
né? Não desistir da caminhada, não desistir de servir a Deus, porque o trabalho para o Senhor, feito por amor, ele tem peso de glória, ele tem peso de bênção, ele tem peso de cuidado, ele tem peso de zelo de Deus para mim e para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, deixa eu falar uma coisa, olha, não confunda trabalho, serviço a Deus com ativismo. Trabalho e serviço a Deus, né, em prol do reino de Deus, não deve se tornar ativismo. O que é o ativismo? Vamos fazer aqui uma diferenciação. O ativismo é a realização de tarefas, muitas vezes por obrigação, por necessidade de reconhecimento, por rotina. Rotina de vivência, isso é ativismo. Eu estou fazendo aquilo porque aquilo virou uma rotina na minha vida. Não deve ser isso, isso é ativismo religioso. Quem não tem o cuidado e o zelo de fazer as coisas para Deus por amor, se torna apenas um ativista religioso. Fazendo as coisas para Deus, trabalhando na casa do Senhor. É importante isso, mas que não descambe para apenas o ativismo religioso, que isso é perigoso. Então o apóstolo Paulo estava dizendo a esses irmãos, porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. É trabalho para Deus. Trabalho para Deus deve ser feito com amor, com dedicação, com zelo e apego. E não ser apenas um ativista religioso. Não, vou fazer porque alguém vai me ver, alguém vai me reconhecer. Você não é reconhecido pelo poder do homem, é pelo poder de Deus. E o apóstolo Paulo estava dizendo aqui às irmãs, vocês devem continuar a caminhada. Você não pode desistir porque Deus está olhando para você. E Ele não é injusto para ficar esquecido, do vosso trabalho e do amor. Tá vendo? Olha, trabalho e amor. Duas palavras-chave aqui nesse texto. Porque o trabalho deve ser feito sempre com amor, com zelo, com dedicação. E Deus não te esquecerá de você. O teu trabalho, meu irmão, como eu disse, trabalho consciente, trabalho por amor, trabalho por zelo e apego às coisas de Deus, ao reino de Deus, ele terá peso de bênção para a tua vida. Não faça por apenas ativismo religioso ou de qualquer outra natureza. Não faça, faça por amor, porque Deus irá cuidar de você, da tua necessidade, das tuas urgências. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho, nem do amor que evidenciaste para com o seu nome. Olha só que palavra bonita, né? Palavra linda do Senhor para nós. Porque aqueles que amam ao Senhor, primeiro eles se empenham em trabalhar por amor. Depois a sua vida vai mostrando que tudo aquilo que ele realiza é tão somente olhando para o autor e consumador da fé. Pois servistes e ainda servis aos santos. Essa semana eu estava falando sobre uma palavra que virou uma máxima para a vida de muitos, que a pessoa diz, eu não vivo para servir a homens. Isso não é de Deus não. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser servos uns dos outros, devemos servir uns aos outros. E isso não passa de uma arrogância, de uma individualidade egoísta, quando as pessoas proferem essa palavra, eu não vivo para servir a homem, eu estou indo para a igreja, mas eu não quero servir a homem. Vai servir a quem? A gente serve a Deus por esse intermédio, servindo uns aos outros. Porque quem pode servir a Deus? Quem pode servir ao Senhor, se não por intermédio dessas atividades, da vivência, da mutualidade com os seres humanos, com o nosso semelhante? E é assim que a gente vai servindo a Deus. A forma de você servir a Deus não é uma forma pessoal entre você e Deus. Não. A forma de você servir a Deus é você servir ao próximo. É o amor a Deus sobre todas as coisas e o serviço ao próximo, o amor ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Então não existe essa máxima do cara dizer, eu não sirvo a homens. E ele vai servir a quem? Como é que ele vai servir a Deus se não for por intermédio do serviço ao homem, ao irmão? Por isso o apóstolo Paulo está nos ensinando essa palavra, dizendo, vocês evidenciam o amor para com Deus. É evidente porque... pois servistes e ainda servis aos santos. Quem são os santos? Os santos são os santos da igreja.
os que se converteram, os que tiveram um encontro com Jesus. E esses são os santos. Os santos não são aqueles que foram canonizados, ainda que tiveram uma vida de santidade, mas não são aqueles. O apóstolo Paulo está fazendo menção, não está relacionando estas pessoas. Os santos foram aqueles que estão vivos e que vivem uma vida com Deus, separados do pecado. Esses são os santos e servem a Deus por amor, por dedicação, por zelo e não por ativismo. Tá certo? E Deus vai abençoando, Deus vai derramando o seu cuidado sobre a vida da pessoa, porque o trabalho com zelo para Deus, ele tem esse peso de bênção de Deus mesmo, porque quem mais está desejoso em abençoar o seu povo é o Senhor. Então o autor está dizendo aqui, encorajando. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de encorajamento para que você permaneça no seu trabalho a Deus. Agora, como é que você deve trabalhar? Não se tornando apenas um ativista religioso, não, mas um servo diligente e fiel, amoroso, fervoroso na obra de Deus. Primeira lição: não é por ativismo religioso que nós somos abençoados por Deus, é por amor à obra do Senhor, é por zelo, é por cuidado e olhando para o autor e consumador da fé, não olhando para as mãos de alguém, da pessoa que para receber recompensa de quem quer que seja, não, porque a tua recompensa vem de Deus. O apóstolo Paulo estava encorajando esses irmãos, dizendo: olha, muitos estão voltando para as práticas judaizantes, para as práticas do mundo, para as práticas culturais. Você não, continue nas mesmas práticas, porque Deus não é injusto, não, Ele está vendo você, Ele está acolhendo você. Essa palavra que ele queria nos ensinar, essa palavra de Deus que vem sobre as nossas vidas hoje, né? E aí ele diz: olha, isso mostra a evidência do amor para com Deus, e vocês, pois servistes e ainda servis ao santo. Outra verdade aqui: a quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo ao próximo aqui, meu irmão. E é o amor e o serviço também ao próximo, a vida mútua, né? A cumplicidade mútua do Evangelho, ela nos faz ser conhecidos como servos de Deus. Quem pode servir a Deus a não ser por esse intermédio, né, de serviço e amor ao próximo? Como é que você pode amar a Deus? A Bíblia diz lá em João: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão e não serve ao seu irmão é um mentiroso. É um mentiroso. Então nunca diga isso, não. Nunca diga isso, essa palavra: eu não sirvo a homens. Que história é essa? Não diga isso, não. Conheça a Bíblia, conheça a palavra, porque Deus quer que nós sirvamos uns aos outros mesmos. É aos homens, é o Evangelho aos homens, é o amor de Deus aos homens. Enquanto igreja, vivendo mutuamente, suportando, ajudando, servindo uns aos outros. A Bíblia diz: aquele que quer ser o maior no reino do céu, esse que sirva. Então sirva com alegria, né? Primeira verdade: não é ativismo que vai fazer a diferença, mas é o amor pelo Senhor. É o serviço com amor e dedicação a Deus que vai ter peso de bênção, de vitória, de glória para a tua vida. Ele continua dizendo: desejamos, porém, olha que palavra linda. Que palavra linda. Desejamos, porém, continuem cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Olha só. Para que não vos torneis indolentes. Então é uma palavra muito boa. Essa é uma palavra muito boa para nós, para a igreja do Senhor, para você que está me acompanhando. Desejamos, o apóstolo Paulo estava dizendo, continuem até o fim mostrando a mesma diligência pela plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Indolentes, essa palavra indolente, ela significa despreocupado, né? Incoerente. Mas indolência ou indolência é continuar na mesma visão, na mesma perspectiva, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo serviço uns para com os outros. Porque senão, meu irmão, se não for assim, a pessoa terminando definhando. Ou seja, ele diz: continuem
cada um mostrando até o fim a mesma diligência, e não a indolência, e não o desinteresse pelas coisas de Deus, e não a despreocupação com a sua própria vida espiritual, mas se tornando imitadores daquele que pela fé e longanimidade herdaram a promessa. Então, o trabalho por amor a Deus, ele tem peso de cuidado, de bênção, de vitória para a sua vida. O trabalho por amor. O trabalho por ativismo, por reconhecimento existencial, ele vai apagando, ele vai minando a sua fé. Ele vai minando e tirando a sua esperança no reino de Deus. Porque é um trabalho baseado apenas na existencialidade, não no reino de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Não podemos nos tornar apenas ativistas religiosos, mas imitadores daquele que pela fé e longanimidade herdaram a promessa. Que a palavra de Deus nos alcance, que a palavra de Deus nos abençoe. Por isso eu estou falando do apóstolo Paulo algumas vezes, porque no entendimento de muitos, até o ano 250 da era cristã, o apóstolo Paulo era conhecido como autor das cartas aos Hebreus. Aí, muitas vezes, de forma, não diria errônea, mas é assim, a gente às vezes associa o apóstolo Paulo à carta aos Hebreus. Mas o que nós podemos entender é que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E o próprio apóstolo Paulo, falando depois aos irmãos coríntios, eu estou encerrando já, tá certo, irmãos? Lá no capítulo de número 15, no versículo de número 58, é uma palavra bem propícia, né, e apologética do texto de Hebreus que nós lemos aqui também. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, presta atenção, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 58, é conhecida essa palavra, mas ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmão, o teu trabalho em Deus, o teu trabalho por amor, por dedicação, por esperança da graça e da glória de Deus não é em vão. Não é em vão. Nada que você faz para a glória de Deus, para fazer o nome do Senhor é conhecido e glorificado, não é em vão. Deus irá abençoar você. Estou vendo aqui Difusora Mirandiba, né? Graça e a paz para todos, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Tiago aqui também, Tenório, né? O Carlos Henrique conosco, Anaílde Alves, Lourdes, gente aqui que está acompanhando essa live. Eu encerro com essa palavra. Nós podemos aprender nessa manhã que Deus é aquele que está atento a tudo, a nossa vida. É aquele que cuida de nós. Deseja que nós nos tornemos servos por amor. Servos por amor. E não por terror, como tem muitos pregado um evangelho de terror. Não, o evangelho ele é de amor, mas ele é de justiça também. Então tudo que o homem vier a fazer para benefício da obra de Deus deve ser feito por amor, e não apenas porque se tornou um ativista legalista e rotineiro. Não. Legalismo e rotina não combina com a palavra de Deus. Mas o que combina é o amor, é a perseverança, é o cuidado, é o zelo. E o Senhor da paz irá abençoar a tua vida, como o autor aos Hebreus estava dizendo. Não desistam não, homem. Continue, porque Deus não é esquecido não. Deus não está esquecido de você. Deus se lembrará de você sempre. Deus abençoará a sua vida. E o apóstolo Paulo chancela. Não que precise ser chancelada a palavra de Deus, claro que não, porque ela é o máximo, é o ápice da expressão do amor de Deus, e por si só se cumpre, por si só se sustenta, porque é o próprio Deus. Mas o apóstolo Paulo confirma essa palavra aqui, quando ele diz aos irmãos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Firmeza, né? Convicção. Inabalável se torna a palavra traduzida para uma compreensão melhor, é convicção. Então, firmeza, convicção e abundância na obra de Deus, entusiasmo, né? Altruísmo na obra do Senhor. E aí
ele diz o seguinte, assim como o autor aos Hebreus disse: sabendo que no Senhor o teu trabalho não é vão. Saiba disso. E no Senhor o teu trabalho não é vão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus lhe faça compreender o Evangelho de uma forma simples, mas que seja poderosa, transformadora para a sua vida, tá certo? Porque o que precisamos a cada dia é dessa palavra de transformação. Nós precisamos ser transformados, moldados, guiados por essa palavra, a palavra de Deus, que é simples, entretanto poderosa. Que o Senhor possa cuidar de você e da sua casa, cuidar dos teus, cuidar das tuas emoções, porque precisamos do cuidado de Deus em todas as áreas das nossas vidas e Ele, muito mais do que nós, sabe disso. Deixa Deus cuidar das tuas coisas, porque Ele sabe cuidar muito melhor do que eu e do que você, tá certo? Então, entreguemos a nossa vida para Ele. Eu concluo com o que disse o salmista, Salmo 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o teu nome, Senhor, por cada pessoa que está aqui acompanhando essa live, ainda que foi, meu Pai, num tempo curto, né? Mas a tua palavra é poderosa, Senhor, e ela nos ensina, ela nos guia, Senhor, ela abre os nossos olhos. Então, meu Pai, que nessa manhã, Senhor, que por essa palavra singela, que por essa homilia, meu Pai, curta, simples, mas que Tu possa abrir o nosso entendimento, porque a Tua palavra, Senhor, nunca voltará vazia, mas fará o efeito necessário em cada coração. Então, Deus, que o Senhor possa tomar os Teus filhos nos braços, sim, Senhor, e que cada um possa, ó Deus, estar cumprindo a sua parte, que é lançar-se aos braços do Pai. Nos braços do Pai nós encontramos descanso. Então que todos nós encontremos descanso nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, né? Logo mais estaremos fazendo outras lives, se assim o Senhor nos permitir. Eu quero agradecer a Deus por você que me acompanha aqui. Eu estou vendo que Lourdes está aqui conosco, a Nailde Alves mandou aqui a paz do Senhor, o Carlos Henrique, o Tiago Tenório, né, difusora de lá de Mirandiba, também aqui acompanhando essa live. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que a graça e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, habite a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus. Tchau!